É um prazer imenso aqui estar com o meu amigo João Molhano, que a gente cumprimenta assim agora, né, João? Tudo bem, meu amigo? Como é que vai? Bem? Bem, Seja bem-vindo ao programa TV Olho de Dono. Recebeu minha ligação prontamente, né, na sexta-feira, aceitou o convite, veio aqui mesmo. Obrigado, viu, João? eu que agradeço. Estou pagando uma dívida também, né? Imagina. O Everton esteve comigo no evento em Campinas. Agora estou aqui prestigiando o seu evento. Muito obrigado, João. Seja bem-vindo, pessoal. Ô, João, você quer se apresentar para o pessoal aqui do canal, por favor? Então, meu nome é João Augusto Moliani, sou presidente do CIPAC, Sindicato da Indústria da Panificação de Campinas e Região. O sindicato que eu presido atende 74 cidades na região, quase que a metropolitana. Então, nós 74 cidades? São 74 cidades. Começa aqui Jundiaí, vai até Rio Claro, Mogi, Aguaí, vai embora. Então, é bem grande a atuação. E aí, estou nessa missão aí em prol da panificação também, né? Defendendo o setor, trabalhando em benefício dos panificadores de toda essa região. E é panificador também, né, João? Tem 2 panificadores em Campinas? Exato, 2 panificadoras em Campinas, a Panieri, hoje está completando esse ano 33 anos, né? Que Parabéns. Eu estou nesse segmento. Então, estou aí também aprendendo com o nosso amigo aqui, Everton. Imagina, eu que estou aprendendo com você, João. Agradeço, viu? Nome de peso aqui pra gente, hein, Fábio, hoje, né? Demais, demais. Vamos... Eu conheci ele no evento. No evento que nós fizemos ano passado, do Olho de Dono, né? No Hotel Ibis. Nossa, enfim, conhecimento e a gentileza dele é fora do comum. Tanto que eu já até convenci ele a abrir um canal no YouTube, ele está gravando lá. De vez em quando tem vídeo, importante. Viu? Não é não? Nós abrimos um canal, chama O Panificador, que é o canal do sindicato, do CIPAC, que a ideia é levar também informações até os panificadores de toda a nossa região. Porque quando eu entrei no sindicato, eu entrei com uma proposta já de trazer uma certa inovação. Porque você pensa em sindicato, você pensa em um panificador antigo, em um dono de padaria aí que preside o sindicato há muito tempo. E isso vem mudando. A gente já está vendo que tem outros presidentes mais novos aí que estão trazendo essa parte digital, né? A quarta revolução. Um deles é o Toninho, né? Nosso amigo do Sinaspan de Santos. Inclusive falaram lá em Santos que ele é o Everton de Santos. Né? Me senti honrado. E o Toninho faz um bom trabalho em Santos, né? E agora eu estou aí frente ao Sindicato de Campinas também, trazendo toda essa parte digital para o sindicato, que não existia, né? Até então, o sindicato não tinha essa divulgação dos trabalhos. A gente tem um evento que o Everton participou, que foi o encontro de tendências e negócios da panificação, que o objetivo é trazer o que há de moderno, principalmente no ano, o que está acontecendo, isso desde produtos, serviços e outras novidades que aparecem. Então, a gente faz esse evento anualmente para poder divulgar tudo o que está acontecendo. Isso tem uma repercussão positiva, né? E isso traz essa novidade para o panificador. Então, a gente sempre tem esse presencial que o pessoal de Campinas sempre prestigia e eles estão em peso lá, principalmente os nossos associados, né? Então, a gente abre o convite para todos, né? Então, é bem bacana, é um evento legal. Fora o jantar do panificador, que isso já é tradição há muitos anos. Eu vim mantendo esse trabalho, onde a gente reúne mais de 1.000 pessoas lá, a maioria panificadores mesmos, que recebem o convite e prestigia lá. É muito bacana, né, João? Uma troca de experiência também, um relacionamento, networking que se faz nesses eventos, né? Promovidos pelo sindicato. E, João, você falou uma coisa muito importante. A informação, ela precisa chegar no panificador. E hoje, com tanta tecnologia, né? Você falou tudo, o seu trabalho de levar, de digitalizar o sindicato também, porque é a única forma a gente alcançar as pessoas, né? E os panificadores, até os mais antigos,
que muitas vezes não utilizavam rede social, internet, YouTube, por conta da pandemia, hoje se viram obrigados e estão até gostando, né, João? Então, essa demanda, né, inclusive no canal, muitos inscritos durante a pandemia são inscritos com mais de 60 anos. Olha que dado interessante. Fábio, são pessoas com muita experiência, têm muito a acrescentar para a gente, que às vezes estavam ali fora, né, desse caminho que a gente está trilhando de levar informação, conteúdo de qualidade através aqui do digital, do meio digital. Não, é isso mesmo. Eu percebo o seguinte, os últimos eventos a gente focou muito nisso aí, em tentar mostrar para o panificador que ele precisa estar nesse meio digital. Existe ainda muitas padarias que não têm acesso a nenhuma ferramenta das redes sociais. E eu estou percebendo que eles começaram a comprar ideia, então até os mais tradicionais eles estão começando a tentar interagir, né? Montou lá a sua página. Estão se rendendo, exatamente. Então, assim, hoje, quando você fala de sindicato, as pessoas entendem o seguinte: o que o sindicato faz pelo panificador? Muitos não sabem, né, que o sindicato ele faz o seguinte: ele que decide a convenção coletiva de toda a base. Então, olha a importância do sindicato. Fábio? Exatamente. Eu, por ser panificador, né, eu conheço muito bem a dor do panificador. Então, na hora de decidir uma convenção coletiva, então eu sei muito bem ponderar, né, essa questão. E outra, eu não decido sozinho, né? Eu costumo dizer o seguinte: a gente tem a diretoria, os associados, é apresentado a pauta que chega de reivindicações do sindicato laboral, a gente monta o edital, inclusive chegou a pauta agora esse mês já, então a gente monta um edital, tudo, divulga o dia da reunião, é convocado toda a diretoria, os associados, para que eles participem e eles estejam entendendo o que está sendo solicitado, né? Porque, assim, chega a pauta, como sempre, uma pauta monstruosa, né? Que a gente até brinca, né? Então, é lógico que a gente precisa analisar, discutir, a gente não é contra dar o benefício para o colaborador, muito pelo contrário, mas tem que também analisar a realidade do mercado. A realidade do mercado. Então, não adianta eu decidir pelas padarias centrais de Campinas. Uma padaria que tem uma estrutura boa, tem condições de poder pagar aquele índice que estão pedindo ou uma outra reivindicação maior. Se eu não olhar o pequeno também, eu posso prejudicar diretamente essa padaria, que às vezes não tem condições de arcar com um custo maior sobre aquele, ou seja, o índice, ou seja, alguma reivindicação que possa prejudicá-lo. Então, a maior parte dos panificadores é formada por panificadores pequenos, né? Exato, médio e pequeno porte. Então, assim, precisa estar analisando esses detalhes. Então, é algo bem importante a ser analisado. Então, assim, se não fosse o sindicato e uma pessoa que tivesse o conhecimento e dentro do segmento, com certeza poderia passar coisas que poderia prejudicar o setor, entendeu? Então, o sindicato ele tem esse papel fundamental, que é o papel básico. E quando eu falo o seguinte, ele está ligado, porque o sindicato ele é indústria, a panificação ele é indústria, ele está ligado diretamente à Fiesp, né? E com essa ligação a gente consegue, às vezes, se está tramitando uma lei que venha afetar diretamente o nosso segmento, a Fiesp ela tem esse poder de nos assessorar, né? E a gente tem esse elo direto com a Fiesp e, de repente, a gente poder intervir em alguma ação que possa vir prejudicar o nosso segmento diretamente. Como eu havia dito recentemente, uma portaria do Inmetro que abriu aí para uma consulta pública, né? Queriam trazer o pão francês para o passado, levar o pão francês para o passado, João? Como é que é essa história? Conta para a gente. Exatamente. Então, o Inmetro abriu uma consulta pública para poder entender se a população ainda tinha interesse ao pão ao quilo ou por unidade. E se realmente era esse órgão que poderia continuar fiscalizando essa questão. Então, nós falamos com a Fiesp, né, com a presença do Paulo Scaff,
ele já colocou diretamente a gente falar para que nós falássemos com o presidente do Inmetro. Ele foi muito solícito, abriu essa reunião para a gente, e aí a gente discutiu e mostrou qual que era a posição do setor, né? Então, ele conseguiu entender o setor. Era contra a volta da venda de pães por unidade. Porque o setor entendia o seguinte, o que nós entendemos? Que seria um retrocesso, né? Então, nós brigamos durante muitos anos com a informalidade, teoricamente, que vendia o pão grande naquela época, um pão que não pesava 50 gramas. Que é muito fermento. Exato, e aí vendia pelo preço muito mais baixo, e aí brigava diretamente com a padaria. Quando veio o pão a quilo, isso regulamentou. Então, quer dizer, esse informal, né, que usava até de má fé, teoricamente, ele teve que ser obrigado a se formalizar, né? Ou seja, teve que vender dentro dos regulamentos, do qual o IPEM hoje é o órgão fiscalizador, né, que é o braço do Inmetro. Isso cortou diretamente, então nós eliminamos diretamente esse problema. Então, assim, é um trabalho feito por essas entidades sindicais que correu atrás, que brigou, que buscou que isso acontecesse. Então, muitas vezes, esse trabalho não é visto pela maioria dos panificadores, né? Então, a gente está ali nos bastidores e muitas vezes trabalhando. O sindicato é alvo de críticas, por isso, João? Exatamente. É alvo de crítica. Eu vejo o seguinte, muitas vezes a pessoa procura o sindicato na última hora, né, que por algum motivo ou outro, uma fiscalização. Mas o sindicato está aberto para todos os panificadores. O que eu assessorei de dono de padaria para poder entender um pouco mais, principalmente nessa pandemia, porque o dono da padaria, ele tinha dificuldade de entender como ia proceder com relação a essa pandemia. Então, chegava uma MP, eu lia inteirinha, falava com o doutor, que é o advogado do sindicato, doutor Rogério, e a gente tentava ali passar traduzir. Exato, um conteúdo não tão técnico para que o dono da padaria absorvesse isso aí e colocasse em prática dentro do que ele achava mais conveniente para o seu negócio. E a gente foi trabalhando dessa forma. Então, quer dizer, é um trabalho de consultoria, né? E eu sou voluntário, né? Sou dono de padaria e estou lá para ajudar. Então, assim, faço com o maior gosto. Aprendo muito com isso também. Nesse período de pandemia, de isolamento, muitas padarias fecharam, muitas quebraram ou cresceram? Olha, no geral, como é que foi? Qual é o panorama geral, João? Eu acho que eu digo o seguinte, aquele que já vinha com dificuldade da primeira crise, esse ficou pelo caminho. Eu percebo que não foram muitas que fecharam, mas eu percebo o seguinte, sofreu muito mais, né? Porque a pessoa, esse panificador, ele já estava com uma estrutura desgastada de uma crise, e agora... De 2015, 16, 17. Exato, e agora, quer dizer, para ele foi muito mais difícil. Alguns, né, entrou nessa onda e agora vai tentar se regularizar com todos esses benefícios que estão aparecendo. Então, assim, mas estão levando, né? Que tipo de erros essas padarias cometem para poder, devido à minha falta de experiência, só 3 anos, e graças a Deus caminhando bem, que tipo de erro uma padaria comete ao ponto de falir? Abre um supermercado do lado? Não é o caso. Do seu lado abriu um supermercado enorme e, no entanto, você continua firme e forte. 2 supermercados, né? Qual é o ponto? Onde que a pessoa erra que fala, acabou, estou falindo? Fábio, na minha opinião, até perguntar para o João aqui depois o que ele acha, a minha opinião é gestão. Falta muita gestão para os panificadores. Conhecimento de números. Conhecimento de números e estar na posição certa. Estar atuando no trabalho que tem que ser feito. Como eu sempre falo, aquele panificador que fica com a caneta atrás da orelha no caixa, e aí a gente faz algum evento e o panificador nunca pode ir, nunca tem tempo. Ele nunca tem tempo nem de visitar o concorrente, porque ele é oficialmente o caixa da padaria, ou o gerente da padaria. Ele fala, não posso viajar, porque quem vai fechar o caixa? Não posso viajar porque, eu não tenho gerente. Você tem gerente porque você é grande, Everton. E não é nada disso.
cada um tem a sua função, mas hoje não tem mais espaço para amadores no mercado de nenhum mercado. Mas o mercado de panificação, que é tão dinâmico, envolve indústria, serviço, varejo, a gente precisa de uma visão sistêmica, né, João? Enxergar toda a nossa empresa como se fosse um tabuleiro de xadrez. E ali a gente movimentar de acordo com a nossa estratégia para alcançar resultado. Então, aquele panificador que ainda está lá muito preso no balcão, cheio de tarefas diárias, não tem tempo de estudar, não tem tempo de inovar, não tem tempo de entender o que está acontecendo no mercado, o que o cliente está buscando, porque todo ano muda muito isso, né? As mudanças de hábito de consumo, elas impactam diretamente na padaria. E quando a gente não entende essa mudança, para onde a gente está indo, a gente fica vendido, fica um barco à deriva, né, Fábio? Eu estou falando isso porque tem o Alberto Paiva aqui, ele é super contra o pão congelado, ele é revoltado com isso, e ele fala, padaria de verdade tem que ter fabricação própria, enfim, e ele tem que falar sobre a variação do problema da farinha. Ou seja, o Alberto Paiva ele tem um caminho, justamente o caminho que não é legal, que ele está preocupado, ele deve estar lá no porão, remando junto com o marujo, ao invés do comprador dele, do padeiro dele, estar preocupado com a farinha, né? Então, aí eles acham que o pão congelado tira o mercado deles. E não é um modelo de negócio, né? É onde que a pessoa começa Exatamente, Fábio. a ir para o buraco, né? Eu penso que são donos de padaria que estão muito na operação, muito apegados a fatores que muitas vezes não dependem da gente. Eu vejo colegas de panificação brigando com o preço do leite, que subiu 15 centavos. Vamos fazer uma reunião para baixar o preço do leite, para baixar o preço da mortadela Cerati, para baixar o preço do cigarro, para coisas que não dependem da gente. Essa é a visão de um bom gerente de padaria. Cada um na sua área. Um bom gerente de padaria, sim, ele tem que brigar por tudo isso. E tem que se preocupar mesmo, ele tem que fazer a melhor compra, ele tem que não deixar faltar produto. Mas o dono da padaria em si, ele não pode pensar dessa forma. O dono da padaria tem que ter uma visão integral, uma visão total do negócio. Não pode ter um tapa-olho achando que só o que ele faz é o certo, porque ele está deixando de enxergar o mundo, né? Enfim, como que nós três, donos de padaria, estamos aqui hoje, que horas são? 6h30 da noite ou da tarde, enfim. A sua padaria está funcionando. Está funcionando. A sua também. A minha também. Então, ou seja, como que a gente consegue isso? É isso que Sabe o que eu vejo, Fábio? Eu vejo muita crença. Eu acho que, às vezes, eu vejo o seguinte, a pessoa acredita muito que se ele não estiver ali na operação, ou seja, fabricação, ou o negócio não funciona. Isso é uma crença que tem que ser quebrada. Por isso o nome desse programa, Olho de Dono, João, porque não é o corpo do dono, é o olho do dono. Exatamente. E aí, João, sabe o que eu falo para esses colegas? O seguinte, você, então, quer ganhar muito pouco, porque alguém que investe um recurso, corre o tanto de risco que a gente corre quando a gente empreende, que haja risco, hein, João? A gente corre muito risco. Muito. E aí você empreende num negócio para você fazer a função de um caixa, de um gerente, nada contra quem é caixa e quem é gerente, mas quem empreende tem que saber que ele não está ali para exercer aquela função. Ou se ele tiver, ele tem que ganhar aquele salário. Eu falo quando tem sócios na operação, trabalhando, tem 2, 3 sócios, aí o sócio fala assim, Everton, não posso sair porque sou eu que faço as compras. E aí ele vem perguntar, poxa, eu não tenho resultado, eu só tenho um Prolabore aqui há 10 anos, o mesmo Prolabore. Eu falo, nunca você vai ter resultado, você é um comprador. Inclusive, seu salário tem que ser um salário de comprador, compatível com o mercado. Porque você não é dono, você é um funcionário. Exato. Quando você vira dono, você precisa entender que o seu trabalho ele é maior. Não que você... e aí quem vê a gente fora da operação muitas vezes pensa, trabalha menos, trabalha pouco, que é uma outra crença também. Exatamente. A gente dorme pensando no negócio, a gente acorda pensando no negócio. A gente está final de semana com a família pensando na padaria, nas novidades. A gente vai visitar um supermercado, a gente olha nossos produtos. A visão atenta do empreendedor, ela não pode ser perdida, né, João? Exatamente, eu creio nisso, né? É perfeito. E o que eu vejo? A briga nossa no sindicato é tirar o dono de dentro da padaria e levar até o sindicato para uma reunião, para uma informação, nesses encontros de negócios.
que existe, né? Que é uma troca de experiência ali, é um network que você está fazendo com o outro. Fantástico. Só o fato de você encontrar um outro dono de panificadoras e bater um papo, e às vezes ele te dá uma informação ali que é muito valiosa, né? Que de repente é a sua dor, né? Que eles compartilham, pô, por que eu não fiz isso, né? Quando você pega um confeiteiro e leva para dar uma volta, vê uma padaria, tudo, só dele olhar, às vezes ele fala, pô, esse acabamento é simples, eu faço. Então, quer dizer, isso precisa ser feito, né? E hoje eu vejo que muitos donos de padarias estão muito presos na operação e acaba sofrendo por isso. E às vezes um próprio jantar, que é uma hora que você vai descontrair, que você vai poder agradecer por aquele ano que você teve, por mais que tenha as dificuldades ali, é a hora que você vai encontrar os outros patrícios da vida, né? Bater um papo, tudo. Às vezes o cara não vai nem nisso aí, você fala, poxa, o cara vai se limitar ao quê, né? Vai ganhar dinheiro para depois sofrer aí, né? Com a saúde. Remédio. Exatamente. Então eu acho o seguinte, eu vejo a dificuldade, né? Existe muitos panificadores que eles são muito técnicos. Tá? Ou ele está muito na operação, tá? na produção, ou está muito ali preso, engessado num determinado setor. E aí acaba deixando outros segmentos da padaria passar batido. Eu costumo dizer o seguinte, tem que sair, né? Tem que sair da operação, porque quem vê as teias de aranha na nossa casa é quem está chegando, né? Então tem que ir lá para você ver o que está acontecendo lá fora, para de repente você ver o que você pode ver e arrumar na sua, né? De repente, um detalhe, uma organização, uma apresentação, isso é fundamental. Eu acho que essa troca de experiência tem um valor eu vi, fundamental. Acho que foi num evento, né? Você falando que tinha padaria que faturava 1 milhão por mês, que estava fechando a porta. Ou seja... Muitas. Por falta de visão, por falta de resultado. Uma padaria que vende 300 mil e outra que vende 50 mil, talvez a de 50 mil tenha um resultado melhor do que uma de 300 mil, né? Pela diferenciação de visão, de como saber ganhar dinheiro. O que adianta vender 300 mil ganhando 1 centavo, não é melhor vender 100 mil e ganhar R$3 em cada produto? Enfim, o mundo ele precisa de pessoas com mente aberta. Pessoas com mente fechadas, que está preocupado com o sucesso do próximo, meu amigo, vai crescer, vai crescer. Eu vejo, Fábio, que muitas vezes a dificuldade desse panificador pequeno é uma coisa simples e é pequena. Né? A grande pedra até um cego desvia, né? Então são as pequenas pedras que às vezes eles, né, sofrem ali e escorregam. O que eu percebo? Às vezes o cara ele não monitora o pãozinho dele, que é o carro-chefe. O cara entra na padaria primeiro por causa do pão. Exatamente. Depois vem a sequência, né? Às vezes ele não monitora para ver se o ponto está saindo bom ou não. Se está saindo ruim, demora para ter o start de poder arrumar aquilo ali, ou ver o que foi. Foi a farinha, foi o forno, foi o vapor, foi o que ocorreu. Então, quer dizer, esse time aí ele tem que ser mais rápido. E outro dia eu fui dar um apoio para um panificador que me pediu, eu cheguei lá, não tinha Coca-Cola. Falei, pô, o cliente, a Coca-Cola, alguns produtos, ele tem que ter na padaria, é o básico, o que o cliente vai buscar e que ele forma o composto da sua compra. Então, de repente, ele vai lá e pega o frios, não tem um refrigerante, ele vai deixar de comprar, às vezes, ali, para comprar no mercado ou no mercadinho vizinho. Então, tem que tomar cuidado com esses detalhes. Aí, pô, não tem, vai chegar amanhã. Cara, manda buscar, pega na esquina, pega no atacado, sei lá, mas não deixa faltar esse produto. Se é algo que compõe os seus 20 produtos mais vendidos, né, o ABC, de repente da revenda aí, põe ele lá, não deixa ele faltar, porque faz a diferença, né? Então eu percebo que é detalhes básicos, né? E às vezes o cara erra e está errando e não está percebendo, né? E hoje minha mãe sempre falava, o cliente entra na padaria, ele está com dinheiro para gastar. Então tem que fazer com que ele saia da padaria gastando o máximo possível.
Então, é isso que tem É aquilo que a gente estava falando semana passada com o Zé Vicente, né? Me dê a oportunidade de gastar o dinheiro com você. Deixa eu decidir se eu vou gastar R$150 com você ou não. Né? Deixa essa opção ser do cliente. Nós, comerciantes, não temos que ficar preocupados com o bolso do cliente. Deixa o cliente decidir. Se ele tem R$1.000 na carteira e ele quiser gastar os R$1.000, deixa ele. A nossa função é ter a variedade, ter as opções de produtos para ele poder gastar os R$1.000. Né? Essa então, é a nossa Fábio, função. Quando você pergunta, né, por que as padarias vão à falência, por que uma padaria fecha, é justamente a falta dessa visão de entender que você tem que enxergar o seu negócio pelo olhar do cliente. Você está sempre atendendo a demanda do cliente, não a sua. O grande problema do panificador, João, na minha opinião, está no ego. São poucas as profissões que tem o dono da empresa lá com tanto orgulho de dizer que ele abre, que fecha, que está sábado, domingo, como se aquilo fosse fazer com que ele se tornasse uma pessoa melhor, como se ele fosse uma pessoa melhor. E, na verdade, o que o negócio precisa é que todo negócio ele tem que andar sozinho, ele tem que andar pela equipe que ele tem. O mérito do empreendedor é formar uma equipe para manutenção do negócio, para que ele cresça, prospere financeiramente. Então, muitas vezes, o ego do empreendedor afasta ele do resultado. Eu vejo pessoas com muita capacidade de envolver pessoas, de liderar pessoas, grupos inteiros, presos numa operação, achando que ele tem que ser o garçom, ele tem que ser o chapeiro, ele tem que ser o balconista, porque ele tem que mostrar para a família e tem que mostrar para a sociedade que ele é o dono, ele que está lá, é ele que fez aquilo tudo. Então, eu sempre falo o seguinte, calma, deixa o seu ego em casa, deixa um pouquinho o seu ego de lado, sua vaidade, a vaidade atrapalha muito os resultados. E isso mostra muito no programa do Jacan, né? Que você até visitou, sim. o Pé de Fava, né? É sempre a vaidade. A vaidade. A vaidade domina o ser humano de uma tal forma que não deixa ele enxergar. Nós somos a nova geração. A geração de que nós estamos fora da padaria com a padaria funcionando. Né? E a nova geração, e você tocou num ponto bacana, Fábio, e aí essa nova geração entrando, né, João? Também deve acessar o sindicato, os filhos dos donos, pessoas que estão comprando padarias, que vêm com essa nova mentalidade. Eles enxergam isso, que eles não têm, que o tempo dentro da padaria lá não vai refletir num resultado maior. E sim a inteligência que ele aplicar. O conhecimento, a informação que ele transforma em conhecimento. Então, a gente faz evento, o João faz evento lá pelo Sindicato de Campinas, aí eu vejo, às vezes o panificador, ele se programa para ir no evento, ele vai só em uma vez por ano ele vai no evento, e aí a expectativa dele é o seguinte, eu vou lá pegar a receita de $1 milhão, eu vou lá pegar a dica de ouro, a mágica que eu preciso para o negócio melhorar. Não é isso. A receita milagrosa. A receita milagrosa. A gente consegue isso com muito tempo. Muitas coisas que a gente implanta na padaria, o João pode estar com um baita case de sucesso no almoço dele. Eu vou lá na padaria dele e vou tentar replicar na minha. Pode não dar certo. É outro público, é outra cidade, é outro negócio, é outro modelo de negócio. Então, para que a gente acerte, né? A gente precisa testar várias coisas diferentes. E, por isso, não basta um único evento. A gente tem que estar sempre atento a tudo que acontece, né, João? São conversas, João. Por exemplo, uma vez a gente foi visitar o Everton e ele mostrou, eu e minha esposa, aí ele mostrou a padaria dele, os bastidores, e ele falou uma coisa para minha esposa que isso despertou nela, porque ela é administradora da padaria, né? Ela divide a função de cuidar da padaria comigo. Então, todo o sucesso da padaria se deve a ela também, não é só a mim, não. Eu só sou o responsável aqui pelo canal Família Mussarela, porque lá nós temos funções bem estipuladas e bem divididas, o que cada um faz. E o Everton falou para ela uma vez, olha, a gente tenta 5, 6 receitas para acertar uma. Aí essa uma ganha dinheiro por 2 anos. E constantemente a gente tem que estar atrás dessa renovação. Ela captou isso e quando eu falo que hoje nós vendemos menos bolo e vende rocambole, substituiu a receita, foi graças a isso que você falou para ela e ela percebeu, nós percebemos e ela foi apostando em receitas novas. Isso é uma verdade, Fábio. Tem uma padaria de Campinas, case, né, de sucesso. E conversando com esse proprietário, ele falou o seguinte, João, eu só consegui
fazer com que a minha padaria se tornasse referência em sopas e caldos na madrugada, que ela é 24 horas. Depois que eu joguei muita sopa e caldo fora. Então eu fiquei ali persistindo. Uma resiliência ali, manteve. Incrível. Todo evento que tinha em Campinas ou região, na madrugada, quando acabava o evento, seja um show, você ia para essa padaria, estava lotada. E o pessoal comendo sopa, caldo, salgados, e ela sempre bombou. Mas para isso foi um trabalho de persistência, entendeu? Então eu percebo o seguinte... Ele teve a visão exato, de que ele poderia explorar esse produto, esse serviço na madrugada, e ele acreditou, disposto a errar, disposto a perder no início, mas a visão que ele teve, né? Eu vejo isso muito em produtos também. Às vezes o cara pega e fala assim, mas esse pão aqui rústico não vende. Poxa, mas ele fez uma vez, não fez mais. Quer dizer, o cliente nem sabia que aquele dia ia ser feito aquele produto. Então, por quê? Ele não fez nenhum anúncio, nenhuma divulgação, não fez nenhum impulsionamento desse produto. E quer que pegue na primeira vez. Nem sempre, às vezes tem um produto que pega, mas não é todos que vão acontecer isso. Exato. E dentro disso que você está falando, é o que está acontecendo aqui com a gente hoje. Nós iniciamos na segunda-feira passada esse novo projeto, divulgamos timidamente o de hoje, porque nós estamos aprendendo para entregar um conteúdo cada vez melhor. Aí, quando a gente sentir que nós estamos profissionais, estamos capacitados a entregar um conteúdo melhor para mais pessoas, aí o Denis, com certeza, vai usar todo o conhecimento dele para fazer isso aqui virar um programa de televisão. Porque aí, tanto o Everton vai estar capacitado, o Fábio vai estar melhor capacitado, o cinegrafista vai estar melhor capacitado a entender a nossa necessidade, a iluminação, enfim, é a resiliência, é a persistência. Essa é uma virtude do empreendedor. Gostaríamos de ter 1 milhão de visualizações simultâneas agora, seria excelente, traria um retorno financeiro, mas a gente sabe que não adianta a gente ter 1 milhão agora. Nós temos que nos prepararmos para isso, trazendo pessoas com conteúdo, enfim, você vai voltar mais vezes, com certeza. Outras pessoas virão, a Dani vai nos ajudar nesse projeto, assim como a Belinha também, enfim, todo esse conteúdo. É assim, tudo tem um início, tudo tem uma persistência, você tem que insistir e se aperfeiçoar. Se eu resolver fazer pão hoje, eu não vou acertar de primeira. Com bons professores e uma dedicação muito grande, daqui uns 6 meses, 1 ano, eu vou estar fazendo um pão regular. Daqui a 10 anos, eu vou estar um excelente profissional. Olha a história do chefe Marco Aurélio, né? Começou de pequeno, criou raiz, e foi crescendo, foi conhecendo a história do brigadeiro, da mão cheia de óleo, e não conseguia fazer o brigadeiro, até que alguém chegou e deu a dica de ouro para ele, olha, passa menos óleo na mão que você vai conseguir. Ou seja, isso é raiz, isso é uma coisa que você tem que criar raiz para poder crescer. Não é de uma hora para outra. Isso serve para padaria, para qualquer tipo de negócio, né? Eu percebo que a dor, né, aquilo que te faz você ali se desgastar, correr atrás e aprender, eu acho que ele deixa uma marca maior. Ele acaba fazendo com que você aprenda de uma forma que registre mais. Então, eu acho assim, essas dificuldades que todos nós já passamos por vários setores, essa, inclusive, dessa pandemia, ela vai nos deixar uma experiência muito grande, né? Então, eu acho assim, eu acredito que a oportunidade também está aí, né? Por isso que o delivery estourou, como estourou, né? Então, assim, eu tenho delivery há mais de 15 anos, eu vejo que não para, agora é frequente, tem aquele cliente que não sai de casa. João, então, você tem que ver esse sistema de assinatura de pães. Muito legal. Eu achei bacana, porque você vê, tudo é experiência, né? Eu fazia condomínios com as padarias móveis, isso há 15 anos atrás, eu sofria esse negócio de levar tudo pronto até o cliente.
ficar ali, voltar com a sobra, tudo. Tudo feito manualmente. É uma assinatura, quer dizer, você já vai levar pronto, muito melhor. Então, quer dizer, você não vai ter que ter aquele estoque até o cliente, volta. E sabe quando eu percebi que eu realmente tinha um conteúdo legal para entregar para as pessoas? Quando o Everton me convidou para ser um dos palestrantes, eu falei, Everton, mas eu não tenho tanto conteúdo assim. Aí ele falou, tem, Fábio. Eu falei, mas eu preciso de você do meu lado, porque eu não vou saber expor o meu conteúdo. E aonde clareou tudo mesmo foi quando o Fábio, da Dupan, junto com o pessoal da Sucre, lá de Ribeirão Preto, no dia seguinte eles quiseram conhecer a padaria. E aí eles foram, conheceram, e eles falaram, cara, eu estou impactado com o seu modelo de negócio. Ele falou, eu tenho padarias, o dono da Sucre, grandes, e eu estou tendo uma visão aqui que está me impactando, está me deixando assim abismado o que eu estou vendo. Então ali eu falei, poxa, peraí, realmente eu tenho algo a oferecer para as pessoas. E aí vem aquela história que o Denis sempre fala, guardar o conhecimento com a gente? Jamais. Vamos passar para frente, e é o que você sabe fazer de melhor, né? Passar o conhecimento para o próximo. Fábio. Tem uma questão aqui, a Suelen Mello falou o seguinte, a minha decepção é quando eu chego em uma padaria e vejo produtos na vitrine com cara de 3 dias. Sonho principalmente fica feio, horrível. É isso que o dono tem que ver. Suelen, na minha opinião, isso pode parecer função do dono, mas não é função do dono. Isso me mostra que falta treinamento para a equipe. Então, não é o dono que tem que ver tudo que acontece na empresa, porque ele é uma pessoa só. Ele tem que, como a gente falou, ele tem que treinar outras competências. O Flávio, para vocês terem uma ideia, né, a gente falou do Flávio Augusto aqui no programa passado. Flávio Augusto, um dos maiores empreendedores do Brasil, do mundo, bilionário, né? Dono da WhatsApp, do Orlando City, né? Sim. E ele sempre fala 3 coisas que o empreendedor precisa ter: visão, coragem e competência. Então, ele não sabia falar inglês quando ele já tinha uma rede com dezenas de lojas, dezenas de franquias de lojas da WhatsApp, uma escola de idiomas. Só que ele não sabia falar inglês. Ele tinha visão, ele sabia vender, ele não teve medo, teve muita coragem e uma competência fora do padrão. Um exemplo. Então, muitas vezes o panificador ele se engana achando que, assim, quando a gente entra na padaria, eu mesmo já escutei, você tem que saber fazer para mandar, você tem que saber isso. É bacana você saber. Você não vai perder nada tendo conhecimento de produção, de atendimento. Eu tenho esse conhecimento porque eu aprendi dessa forma. Você não vai perder nada, pelo contrário, você vai ganhar. Mas esse não é o seu trabalho. O trabalho do dono é outro. Por isso que as padarias, muitas que eram boas, não estão mais sendo tão boas assim. Eu vejo padarias aí com 20, 30 anos, 40 anos, e ela cai na mão da segunda geração, aí a segunda geração carrega esse peso, a padaria já não está boa, aí vão falar assim, segunda geração que não trabalha igual o pai, não trabalha igual o avô, então foi lá e fechou a padaria. Não foi isso. É porque em algum momento aquele empreendedor, aquela pessoa que teve coragem de montar aquele negócio e acreditar nele, e em algum momento ela virou funcionário daquele negócio. Ela largou o seu trabalho de empreender, virou um funcionário. E quando ela foi treinar o seu sucessor, ela disse para ele, olha, o importante é que você seja um funcionário. Ela esqueceu daquele trabalho inicial, né? Então, acho que o mais importante para a gente precisa treinar gestores. E aí, hoje, o papel nessa pandemia, João, não sei se você concorda, a minha opinião é que, assim, cada vez mais as equipes, as pessoas, elas devem ser valorizadas, porém, existe uma questão a ser resolvida. As pessoas estão cada vez mais individualistas. As pessoas dentro das padarias, dentro das empresas, cada vez mais, e a pandemia acelerou isso, elas estão pensando nelas. Isso não é ruim, mas isso faz com que ela não fique muito tempo na nossa empresa, porque ela está pensando no crescimento dela. O bom funcionário vai estar com a gente pensando o seguinte, qual o meu próximo passo? Eu quero evoluir, quero crescer. Se não for nessa empresa, vai ser na outra. Aí cabe a nós, nesse novo momento, o papel do novo líder, na minha opinião, aí é influenciar as pessoas, e aí aquelas competências que o antigo dono tinha que ter, o antigo líder tinha que ter,
de cobrança, faça isso, eu vou cobrar todo dia limpeza, que isso vai acontecer, faz isso, que tem que fazer assim, assim, assado. João, não tem mais espaço para esse tipo de cobrança. Hoje, o novo líder precisa ser uma pessoa solidária, uma pessoa que respeita as outras pessoas, que sabe ouvir, que tem um senso de liderança nato, né, que ele sabe entender as dificuldades dos seus funcionários também, e que ele é flexível. Rigidez, hoje aquele líder muito rígido, ele não consegue manter uma equipe muito boa por muito tempo. Então, é uma nova habilidade. O novo líder hoje, o novo gestor, precisa treinar essas novas habilidades. Ah, você nasceu assim? Ninguém nasce assim. Não. A gente treina competências, praticando. Claro que algumas pessoas têm mais aptidão para exercer algumas funções, mas o treinamento constante ele leva, sim, a uma habilidade maior. Eu vou te dar 2 exemplos. Uma de padaria e outro da produtora. O juiz, quando a gente vai fazer um evento de futebol, o juiz não espera. Tá todo mundo, todos os cinegrafistas apostos, o diretor de TV, operador de vídeo, operador de áudio, ele não espera estar pronto. Ah, vou atrasar o jogo 10 minutos porque a equipe de transmissão não está pronta. Não, ele começa o jogo e se você não estiver pronto, ele faz a parte dele. O problema é seu. A regra que eu coloco com a equipe, durante o evento, não me liguem. Então, sábado eu fui fazer o jogo em Fortaleza, assim, o técnico, a equipe que está lá, eu não quero receber nenhuma ligação deles. Eu não quero um WhatsApp, nada. A não ser que tenha problema. Se eles não me ligarem até o final do jogo, é sinal que foi tudo 100%. Ou seja, eu confio em quem está lá. Aqui, na hora que eu saí de cena, fiquei ali assistindo dos bastidores. Daqui vocês puderam observar. Eu fiquei no cinegrafista, faz isso, faz aquilo. Não. Eu sei o quanto eles são competentes. Por quê? Porque eu tenho uma equipe competente. Então, eu tenho que acreditar nela. E o exemplo de padaria. Na troca de turno, uma funcionária, olha, aquela fulana lá, aconteceu isso, isso, isso. Quem? A fulana. Ah, você quer falar dela? Só um minutinho, peraí. Fulana, vem aqui. Agora pode falar. Nunca mais tem esse tipo de problema. Por quê? Vai falar mal da fulana? Vem aqui, vem cá. Fala agora, na frente dela. Ela tem que ouvir, ela tem que ter o direito a se defender. Não tem fofoca, não tem intriga entre elas. Elas se resolvam entre elas. Não tem problema, não chega até mim. Se uma não estiver limpando o chão direito, e a que está limpando direito está observando que tem problema de limpeza, é sinal que ela está trabalhando 2 vezes. Então, ela que corrija a companheira de trabalho. Senão, ela vai trabalhar por ela e pela outra. Enfim, isso tem que ser no dia a dia, na prática. Eu não tenho que ficar em cima da pessoa que faz bolo, se ela faz bolo bem, se faz bolo mal. Eu tenho que saber o seguinte, o cliente gostou? Gostou. Eu posso cobrar esse preço? Posso. Ok, essa é a minha função. Só contribuindo, Everton, que eu vejo o seguinte, nessa questão da delegação, né? Às vezes o proprietário da padaria ele não delega por falta de insegurança ou acha que aquele colaborador que está com ele não tem uma capacidade. E às vezes ele é muito capaz para exercer aquela função, seja de líder, encarregado, trainee, pode se tornar até uma gerente. Os melhores gerentes são os que começaram... Sim, lá de baixo. Eu tenho uma líder, uma subgerente que começou na limpeza. Então, eu gosto, eu prefiro treinar. Por quê? Porque a pessoa conhece todos os setores da loja. E, às vezes, a pessoa tem aquela crença, né? O dono da padaria tem a crença de que essa pessoa não tem capacidade para isso. Às vezes ela tem uma qualidade muito boa que supera as expectativas. É só você dar votos de confiança para a pessoa e acreditar e dar o rumo, né? Não adianta colocar a pessoa, você vai ser isso a partir de hoje. Não, muito pelo contrário. Tem que direcionar a pessoa para aquela função.
A partir de hoje você vai ser líder, sua função é essa, seu checklist é esse. Então, dá todas as diretrizes para que essa pessoa ela possa crescer. E uma pessoa empoderada, sabendo que ela tem esse cargo, vale muito mais até às vezes de uma remuneração financeira. Por quê? Porque a pessoa vai querer mostrar o resultado. E é daí que sai um bom fruto, sai um bom profissional. Eu vejo dessa forma. Eu já ouvi falar muito no sindicato, quando a gente monta um curso de atendimento ao cliente, liderança, e aí a gente tem a professora Silene lá, o cara fala, vou mandar meus funcionários, depois ele sai, vai para o concorrente, eu perco o meu dinheiro. É melhor você perder um funcionário treinado do que você ficar com ele ali sem informação. Sem treinamento. Então, eu vejo assim, existe uma crença muito resistente na parte do proprietário. Então, isso aí tem que ser quebrado. Eu acho que tem que dar condições para que o profissional, às vezes, que está do seu lado, te ajude, porque às vezes ele pode te complementar. Eu não sei fazer isso. De repente, essa pessoa pode ajudar. As melhores pessoas que possam estar entendendo do negócio é quem está perto, que pode estar enxergando o que às vezes você não enxerga no dia a dia, né? Então é isso, eu acredito nisso aí. E aí que sai um bom líder, sai um bom carregado, e aí eu acho que é a voto de confiança que tem que ser dado. Aí você falou o papel, um dos papéis do novo dono de padaria, um caça-talentos. Então, o dono de padaria tem que ter esse olhar, essa sensibilidade, que também é treinada, para enxergar aquela pessoa que tem vontade, tem comprometimento maior com a empresa. Tem muitos gerentes que já trabalharam comigo, que, assim, e quando o gerente chega para você falando que está ganhando pouco, eu já tenho certeza que ele está trabalhando menos do que deveria, porque ele quer ganhar mais, só que ele não sabe o que fazer. E aí, quando você vai analisar, é aquele líder que ele chega no horário, às vezes em cima da hora, ele vai embora no horário, ele não está preocupado em atender novos clientes, em gerar uma nova demanda, como eu falei da Maria, lá na outra padaria nossa, na Jardino. Ela está muito preocupada, João, em buscar cliente fora da padaria, ainda mais agora com a pandemia. Everton, toda hora, como que eu vou achar um cliente lá fora? Eu vou atender empresa, eu vou atender condomínio, eu vou atender quem quer que seja, mas eu vou achar esse cliente. E eu tenho gerente que não. Vamos cuidar da parte burocrática, não importa, você não pode entrar uma pessoa lá dentro. Ele acha que a empresa, ela por si só, ela fabrica, ela gera riqueza, e aí ela vai pagar tudo aquilo. E como meu pai sempre falou lá atrás, filho, isso aqui, você pode ter uma empresa brilhante aqui, de ouro, ela não vale 1 centavo se não tiver cliente lá dentro. Exato. É isso que deve nortear o nosso negócio, ter o cliente. Por isso é importante saber vender. Né, Fábio? Então, como o João falou, a gente, como dono de padaria hoje, tem que treinar isso, essa habilidade em caçar essas pessoas, caçar esses talentos que vão agregar venda, agregar valor para a nossa empresa. A gente só agrega valor gerando mais receita. Para de acreditar que aquele líder que você tem, que é burocrático, ele gosta de ficar no escritório, arrumando documentação, ele não deveria ser líder coisa nenhuma. Ele poderia ser um chefe de escritório, mas líder de frente de loja, de vendas, ele não serve para ser. Uma dica que o João me deu ali, eu falo que eu solto pão quente toda hora. Toda hora eu solto pão quente. E você atribui o meu sucesso a isso. Sem dúvida, pão fresco, quente toda hora. Exato. E aí ele falou, olha, na sua loja fica um forno visível para o cliente, aí ele vê lá o reloginho faltando 5 minutos, ele, vou esperar aquela fornada. E ele me deu, ou seja, já me deu uma ideia. Que tal eu colocar uma câmera de frente para o meu forno, já que o meu é no mezanino, não tem como ficar visível, e colocar um monitor para o cliente ver a fornada saindo. Ô Fábio, quando nós não tínhamos os fornos de frente com o cliente, na loja antiga, o que nós fizemos? Né? Eu tenho um irmão que é engenheiro, mora hoje fora do país, e aí o que ele fez para mim? Desenvolveu um painel, né? A hora que a menina apertava lá os 15 minutos do tempo do pão assar, saía lá no painel que daqui 15 minutos, né, ele iria sair o pão. E a hora que dava o tempo dos 15 minutos, tocava no painel. Então era super interessante.
que a pessoa olhava no painel, ficava olhando e ficava esperando. Então, o forno estava lá no fundo, mas tinha um painel na frente. E a decisão era do cliente esperar ou não. Exato. E a hora que saía, tocava aquele barulho, né, um sonoro. Aí a pessoa, que barulho que é esse? O pão que saiu. Legal, vou aguardar. Então, quer dizer, é algo que pegou. Aí eu tive a sacada, falei, não, vou colocar o forno, né, na loja. Aí o cliente chega e já vê atrás da vasca. Ele olha o reloginho e direto, chega o horário do final da tarde, você vê que um para, ele não pega o que está na vaga, um para, aí o outro para, vai sair, forma a fila. Então é aqueles 15 minutinhos de fila, sai aquela remessa, daqui a pouco de novo. Cara, é interessante, isso já se tornou um hábito. Então isso que é legal, o hábito, né, do cliente ir buscar o pão quente. Isso aí, olha, não tem marketing melhor, porque o cliente ele é fiel. Então ele não vai pagar mais barato num produto concorrente, ele paga mais. E você comentou do cliente, tudo, ir para um outro segmento. Eu vejo o seguinte, se você é referência na região, não vai querer brigar com uma rede de supermercado. Não. Eu vejo muita gente fazendo besteira, indo lá e abaixando o preço do pão. O que acontece? Tiro no pé. Nunca mais consequência, o mercado também abaixa. Quer dizer, você está fazendo o jogo errado. Eu acho assim, se você é referência, você tem que ser quem que vai impulsionar aquele negócio. Então, quer dizer, você não pode retroagir. Se você voltar para trás, com certeza, a referência dele é preço, ele vai abaixar mais ainda. Então, quer dizer, tem que tomar esse cuidado. Brigar. É injusto. O dono funcionário, ele fica sofrendo por isso, ele sofre por antecipação. Vai montar um supermercado aqui, o supermercado está lá, vai ficar 2 anos construindo, ele fica 2 anos com problema de saúde, porque não dorme, fica ansioso. É outro modelo de negócio. Se você está competindo com o supermercado, você é uma padaria, e você vai perder o seu cliente para o supermercado, alguma coisa está errada na sua padaria. Não tem a ver com o supermercado em si, é um outro modelo de negócio. Então, é isso que a gente precisa entender. O que o João falou também, Fábio, é muito bacana, porque, pessoal, às vezes, o sucesso de um negócio, o sucesso de uma empresa está nas mãos, depende de um único, acreditem em mim, um único produto ou um único serviço. Por isso que eu rodo tanto, João, e aí eu fico pegando, né, essas ideias de vocês e só pensando como que eu posso adaptar isso no meu negócio. Porque, às vezes, um acerto, então posso testar 10, 20, 30... Às vezes as pessoas falam assim, o Everton é maluco. O que ele está querendo fazer aqui? Mas basta um acerto, Fábio. Eu vou levar aquele resultado por 5, 10 anos. Então, a gente tem que buscar sempre, como você falou, João, das sopas na madrugada dessa padaria lá em Campinas, muitas vezes pode ter salvado o negócio naquela fase que ele implantou, e hoje pode ser o negócio principal que sustenta o resto da operação. Nós temos outros exemplos. A Padaria Real de Sorocaba, ela ficou famosa, né, e cresceu o que cresceu por causa de um único produto. Você pensa assim, poxa, mas por causa da coxinha, a melhor coxinha do mundo. A gente que tem negócio, de dono de negócio para dono de negócio, não importa se é a melhor coxinha do mundo ou não. Importa que ele conseguiu entrar na cabeça do cliente e falar para aquele cliente que era a melhor do mundo. Então ele cresceu, virou uma rede de padarias, porque o pão dele é o melhor, porque, não sei, o misto quente é o melhor. Não, porque ele tem a melhor coxinha do mundo. Então olha o negócio que virou. E aí, esse momento de crise agora, de pandemia, é um momento oportuno. Eu falo porque eu estou inventando um monte de coisa nova. Uma delas é a assinatura de pães. Já perguntaram aqui, pessoal, vai ficar gravada essa live, então dá para voltar a assistir. O Fábio da Dupan e o Neto falaram tudo sobre a Dupan, deixou contato, vai ser bem legal vocês entrarem lá na página deles. Dupan.co, dupan.co. Bate lá que você vai entender o que é. Então, é um momento da pandemia, como o João falou, de oportunidade, né, Fábio? E aí o asiático valoriza muito o momento de dificuldade, porque os asiáticos, eles adoram o momento de crise. Eles vivem isso. A crise chegou, agora é a hora. Agora é a hora que as cartas serão redistribuídas e eu quero estar na melhor posição. Eu vou vender máscara agora, na crise que estão precisando. Né? Então, muitas vezes o olhar do empresário, do empreendedor brasileiro é o contrário, porque nós somos mais sentimentais, nós somos, não sei, a gente tem mais esse calor humano e a gente se apega, às vezes, na emoção. Quando que, de fato, se o cliente não está entrando na minha loja, se o cliente não morreu, eu posso atender ele na casa dele. Eu posso atender, de repente, eu fecho 22 horas. Por que não abrir 24 horas? Quem me impede?
Ah, eu estou numa região muito perigosa. Tudo bem, mas se você não está? E é uma coisa que eu quero inventar. Ah, não deu certo. Ah, o Everton errou, a Pandora errou. Não, eu errei porque... eu não errei. Eu fiz esse serviço novo por conta da pandemia. Olha aí a justificativa, que a gente já até tem. Porque eu gosto de inventar, João. E não deu certo, agora eu voltei para trás. Agora, se dá certo um negócio desse, você passa a ter uma outra empresa. Então, às vezes, basta uma ideia. Por isso que você está assistindo esse programa, por isso que você vai assistir toda semana. Exato. Às vezes, uma ideia, Fábio, faz com que a nossa vida, estou falando a nossa vida, não só no nosso negócio, mas a nossa vida mude. Né? E atrás dessa ideia, atrás dessa venda que a gente tem que ir. Não é isso? Exatamente, é exatamente isso. Não tem como complementar mais o que você está falando. Obrigado, Fábio. João veio aqui, presidente do Sindicato de Campinas, uma grande autoridade na nossa área. Uma honra, João, um orgulho muito grande poder ser seu amigo, poder te trazer aqui. Você tem uma cabeça muito diferente, muito nova. Isso faz com que o setor cresça de fato. Parabéns pelo seu trabalho. E muito humilde, muito simples. Muito humilde, muito humilde. Muito gente boa. Obrigado. Bacana, João. né? Obrigado, Fábio. O sindicato cresce com isso, né, Fábio? Com certeza. O sindicato e as padarias. É a nova geração. É a nova geração, é o novo pensamento. Parabéns, João. Continue se dedicando assim. A gente agradece, ficamos felizes por isso. Obrigado pela sua ilustre presença. Vai vir mais vezes aqui? Com certeza. Qualquer dúvida a gente vai tirar com você. Não, legal. É bom compartilhar, né, um pouco do que a gente conhece também, né? E eu acho que é o dia a dia que mostrou toda essa bagagem, não só para mim, né? Para o Everton também, e eu acho que isso aí a gente não pode levar isso embora. Eu acho que tem que compartilhar, porque eu costumo dizer o seguinte, o sol brilha para todos, né? Então, eu acho que a oportunidade existe, né? Então, muitas coisas a gente copia. Então, eu acho que vale a pena a gente sempre estar trocando essas experiências, poder fazer o nosso segmento crescer, porque eu acho que a panificação ela é algo... abençoado, é algo que vem da terra ali, que foi nos dado, né, o trigo. Um pão sagrado, um produto sagrado, abençoado exato. Por Jesus Cristo. Meu Deus, esse setor é muito abençoado. Eu acho que... Eu tinha um amigo que era açougueiro, né, hoje ele já não tem mais açougue, mas ele falava, olha, eu admiro o seu negócio porque é algo abençoado, o meu tem que sacrificar um animal para me vender. Você não, eu fico feliz por isso. Então, é bacana. Eu não tinha feito essa analogia ainda, né? Então, eu acho que isso aí tem nos ajudado muito. Eu já passei por diversas crises e eu superei todas, né? Hoje, para mim, isso não é uma crise. Então, eu acho que eu estou muito mais resistente. Então, eu acho que o nosso segmento, ele tem fôlego, tem caixa, ele tem condições de se manter. Eu acho que tem que ter um pouco de resiliência ali, acreditar. Tudo isso vai passar. Daqui a pouco a gente está vendo mares melhores, né? Dias melhores, e aí a gente tem muito a colher ainda. Eu acredito, falando na proposta do início do evento, que nós vamos ter um ano melhor o próximo ano. Eu acredito que logo, como você já tinha muito bem colocado, Everton, quando chegar uma vacina, eu acho que as pessoas vão começar a relaxar e a padaria vai voltar a ter esse calor humano que sempre teve. Porque o que tem na padaria paulista, aqui em Jundiaí, Campinas, que é muito forte, é esse calor humano, o café da manhã, a presença da menina ali falando um bom dia para aquele cliente que às vezes você não vê numa operação de um supermercado, né? Que é muito mecânico, né? Então a padaria tem esse carisma muito grande, que ele tem esse afeto pelo cliente. E hoje a gente chama muito, né, eu falo para as meninas, descobre o nome do cliente, chama o cliente pelo nome. E muitos clientes vão até padarias, a atendente sabe o nome dele. Isso tem um valor que a pessoa não faz ideia. E isso aí cria uma certa fidelidade que o cliente ele não troca a padaria tão fácil assim. Muito bom você ter falado isso, João, porque muitos teóricos da panificação, Fábio, têm falado o seguinte, no novo normal, um novo cliente que só vai consumir o delivery vai crescer, vai continuar forte. Mas como se a padaria fosse acabar. Então, tenho algo a dizer para essas pessoas pessimistas de plantão, como o João bem falou aqui. Sabe, antes da pandemia era assim, a gente ia no médico, olha, eu preciso emagrecer, eu estou com problema de saúde, corta o pão, glúten, corta o glúten, não era assim?
pós-pandemia vai ser assim, olha, eu tô com uma crise de ansiedade, não aguento mais olhar para a tela, meu filho está estressado, está em depressão, está com síndrome do pânico. O que eu faço? Receita, vai lá na padaria tomar um café da manhã, vai dar bom dia para alguém, vai cumprimentar alguém. Isso vai ser receita dos médicos para os pacientes. A padaria vai crescer muito com isso, porque nós oferecemos esse ambiente para as pessoas. Um exemplo disso é a barbearia. Trabalhamos um mês, super bem, bombou, legal, fechou. Aí o barbeiro que estava junto com a gente começou a cortar a domicílio, junto com o meu sócio, foram se virar nos 30. Era o que eles tinham como sobreviver. Aí, bem no meio, ele falou, olha, eu não vou voltar com vocês quando reabrir, porque eu estou melhor aqui, cortando a domicílio. Está melhor para mim. Estou ganhando mais. Porque ele não tinha que dividir o corte com a gente, né? Reabriu a barbearia. Não tem horário. Eu, dono de barbearia, não consegui cortar meu cabelo. Para poder fazer a live hoje mais bonitinho, não tinha horário para mim. Desde sábado. Então, cadê o novo normal? O novo normal dos pessimistas não vai acontecer. É isso que eu acredito. Por isso que a nossa padaria tem que estar cada vez melhor, Fábio. E é por isso que a gente vai trazer sempre convidados como o nosso amigo João. Com a mente aberta. Com a mente aberta, com um novo pensamento, um gestor bem diferente, que eu admiro, respeito bastante o trabalho dele. Quando tiver os eventos, João, a gente vai lá prestigiar sempre. Convide a gente para o jantar do panificador lá, viu? Que ele leva umas bandinhas aí, viu, Fábio? Né? Ele leva umas bandas bem famosas. Muito bom. João, muito obrigado, viu, pela sua participação. Deus abençoe. Fica um pouquinho com a gente, que a gente vai comer a sobremesa do chefe Marcos. Obrigado aí, Everton, pelo convite mais uma vez. Obrigado você, meu amigo.